A história começa num campo verde ali com dois caras em pé com os bichinhos. O maluco ergue a bandeira e fala: "Meu nome é Sukin, os bichinhos estão todos ali." Falando coisa nada a ver e ele diz: "Não, nesse mundo aqui meu nome é Lot Fronteira." E essa é a história do prota que já bate com a pá no chão. Começa a sair um campo ali de reconhecimento do terreno, de como um engenheiro civil mediano virou um mundo de ponta cabeça. Ele olha pro cara, Javier, e ele: "O que foi, mestre Lloyd?" "Isso aqui é tudo dinheiro, senhor." "Pelo visto, você finalmente enlouqueceu." A cena volta para alguns anos antes de tudo isso, um sisteminha aparece. Você foi escolhido para receber um desejo aleatório pelo absoluto. Parabéns. O sisteminha ainda bate palma para ele, o maluco tá caído no chão todo ferrado. Você agora é um personagem do Cavaleiro de Sangue de Ferro. Ele é Cavaleiros, isso aí não é o livro que eu li ontem. O sistema tá lá parabenizando ele. "Yuhu, você vai conseguir aí, boa sorte." "Oh meu Deus, eu ainda nem bebi nada, o que tá acontecendo aí?" Ele: "Oh não, será que eu torno uma daquelas web novel que você possui alguém de outro mundo?" "Eu tô em outro mundo." Aí ele: "Pera, então por que eu tô acordando na rua com a cara no barro?" Ele começa a se levantar. "Ah tá, um frio do caramba, o que tá de errado com a minha boca?" O sistema dá um aviso de saúde: "A sua mandíbula está fora do lugar porque você dormiu no chão." Risadas. Aí dá-lhe um tapa no sistema: "Eu sei, seu doente, para de me encher o saco." Então parece que eu tomei o lugar de algum personagem daquela história. Será que isso aqui é um sonho? E outra, qual é esse corpo aqui que eu tomei? A única pessoa que vivia no meio do nada e caía no chão durante as noites era, aí o maluco atrás: "Mestre Lloyd, aí tá, você, eu tô te procurando em todos os lugares." O protinha olha a roupa, a espada, o cabelo e o cara fala: "Vamos retornar pra mansão." Esse aqui é o protagonista do livro, Javier Azra. O prota pensa: "Caraca, ele é igualzinho no livro. O Javier ele me chamou de Lloyd no livro." O Javier é um espadachim renomado, mas ele começa a história trabalhando como um cavaleiro desconhecido para a cidade de um Lorde Arcus Fronteira e o filho mais velho do Arcus. "Nem ferrando, eu sou aquele vândalo baderneiro do Lord Fronteira." O Javier tá encarando ele em silêncio: "Eu chamei você pelo seu nome, eu nunca te chamei de vândalo baderneiro, mas pelo menos você é consciente da sua reputação." Sisteminha tá ali, ha ha ha. O Javier parece tá rindo da sua cara. "Ah vá, sistema maldito. Eu já percebi isso." A cena então vai lá pra mansão onde o Javier tá acendendo uma lenha, perguntando: "Então você não tem ideia de como você ficou daquele jeito? Você ficou bebendo a tarde inteira, ficou tão bêbado que destruiu todos os móveis do bar e aí pelo visto desmaiou no caminho de volta pra mansão." O protinha pensa: "Isso realmente parece a vida de um vândalo bêbado." O Javier continua: "O Lorde estava bravo. Então ele me enviou. Você pode ser um bêbado largado, mas você ainda é o filho dele. Se você morrer na rua com a sua mandíbula deslocada, ele ainda vai ficar triste." O protinha: "Ai que maldito, toda hora que ele fala, ele me dá uma farpada." Aí ele solta: "Caraca, tá muito frio aqui, esse piso podia ter um aquecimento de John Doe." Isso aqui é um livro de fantasia medieval. Óbvio que não ia ter nada nisso. O Javier começa a se retirar: "Eu tô saindo, senhor, eu vou passar as informações sobre os acontecimentos pro Lorde de amanhã." O protinha tá tipo: "Você tem que falar a ele, sim." "Ai caramba, esse cara é todo certinho." "Espera aí, Javier." "Sim, mestre Lloyd, a nossa família tá devendo muita coisa, não está?" Ele só abaixa a cabeça: "Que pergunta estranha para se fazer", e vai embora. O protinha fala: "Eu sei tudo o que vai acontecer nessa história. Aqui, na noite passada, no meu quarto minúsculo, eu li o último capítulo. E óbvio que eu sei o que vai acontecer com Lloyd." Parte 1. O barão e a baronesa são vítimas de um vigarista, perdem todas as suas terras, fortunas e cometem suicídio. No final, o Lloyd se torna um mendigo. Fica bebendo todo dia no bar, com isso, seu corpo não aguenta mais e ele cospe sangue e morre. Que desgraça!
Qual que é o ponto de nascer numa família aristocrata? Então parece que eu tô mais miserável do que antes, igualzinho eu tava na Coreia. Cadê o tal do poder absoluto? O sistema? Você foi escolhido para receber um desejo aleatório do absoluto. Que tipo de desejo é esse? E por que eu tô no corpo de um cara que vai morrer da pior forma possível? Ah, que desgraça de sistema. No dia seguinte, o sol nasce e aí tá a mãe do Lloyd falando com ele. Filho, você quebrou todos os móveis do bar na noite passada. Aí o Protinha tá tipo, não, na noite passada, eu tava lendo um livro, não fui eu que quebrei, fui o outro cara desse corpo. A ela, eu te imploro, Lloyd, só dessa vez, vai lá no bar e pede desculpas. Ele tá, parece que vou ter que arrumar a bagunça que o dono desse corpo fez, é aí né, tá bom, eu faço. Os dois tomam um susto na hora e ele fica puto. Será que eles não podiam confiar em mim pelo menos um pouquinho? Já andando pela cidade, um cara tá arrumando o carrinho dele ali, colocando no estrigo, até que ele vê o Lloyd e o Javier vindo e já se esconde. O Protinha olha tipo, mano, o que esse cara tá fazendo aí? Ele olha, todo mundo da cidade vê ele e já sai correndo. Um molequinho na janela dá uma olhada, o outro já puxa, não olha para esse cara, não. Bate a janela. E aí o sistema avisa, os moradores desse vilarejo detestam você. Aí ele, eu percebi. E aí fala, Javier, por que você tá me seguindo? O Lorde pediu para eu escoltar você para evitar que o que aconteceu ontem aconteça novamente. O Protinha reclama, me escoltar. Aí ele, não, exatamente, eu tô protegendo o pessoal do vilarejo de você. Aí ele, então pelo visto eu sou tipo um gangster. Pensando, ai caramba, a primeira coisa que eu vou ter que fazer vai ser limpar a imagem de merda que esse cara tem. Sim, quando eu virar um mendigo, eu vou ter pelo menos como pedir comida. Mas se eu conseguisse resolver as dívidas da minha família antes disso, eu ia conseguir viver tão pacificamente como herdeiro de uma nação de um barão. Seria tão doce, tão confortável. Eu iria envelhecer de uma forma tão boa. Sistema, não tem nenhuma habilidade roubada. Aí um código, uns bagulho para mim. Eu não tenho nada. Aí o sistema avisa, habilidade do Lloyd, lixo humano. Habilidade passiva, faz com que todo mundo franza suas sobrancelhas ao vê-lo. Habilidade 2, bêbado baderneiro. Quando essa habilidade é usada, você se torna um merda absoluto. O já dá uns tapa, aqui, sistema maldito. O Javier olha, mestre Lloyd, aonde que você tá indo? Aí ele, o quê? O bar é aqui, ou você tava mentindo quando disse que ia pedir desculpas? Aí ele, não, eu tava pensando em outra coisa. O Javier tá encarando, E ele diz, que foi, Aí não é nada, vamos entrar. O Protinho abre a porta, opa, com licença. O Javier já tá estranhando alguma coisa, tem algo diferente desde a última noite. É como se ele fosse alguém completamente diferente. Milagre nesses manuais as pessoas notarem, né? Porque faz sentido. Imagina você conhece uma pessoa por 15 anos, de um dia pro outro muda completamente a forma como ela age. Se deveria perceber, né? Só nos manuais de trouxa que não percebe. O Protinha entra, tá tudo muito arrebentado. Ele se senta, por favor, me perdoe, tudo o que aconteceu a noite passada foi a minha culpa. O cara do bar tá tipo, que isso? O sistema avisa, o dono do bar tá em uma posição de extremo alerta. O dono tá, mestre Lloyd, por favor, eu imploro, você não precisa fazer isso. Aí o Protinha, agora tô entendendo o que tá acontecendo. Ele tá ainda mais assustado, porque esse lixo aqui nunca pediu desculpa. Eu vou ter que ser um pouquinho mais rude para ele aceitar minhas desculpas. Já assumi uma posição ali de folgado, bom, desculpas. O sisteminha, a sua desculpa não parece muito genuína. Ô desgraça, que você acha que eu tenho que fazer? Aí o dono fala, tá tudo bem, você não precisa pedir desculpa. O Lloyd dá uma olhada, não tem o que fazer. E aí né, vamos embora.
O caminho, ele conversa com Javier. Cara, nem mesmo quando eu pedi desculpa, ele ficou feliz. O Javier comenta, bom, isso é esperado, né? Considerando que você destruiu todos os móveis e decorações ontem que tinham sido comprados com o dinheiro do trabalho duro do dono daquele lugar. Dessa forma, ele não vai ficar satisfeito até ele ser compensado. O Protinha, pô, compensar esse cara quando a gente tem tanta dívida. Por que tem que ser tão difícil ganhar uns pontinhos de amizade com esses cara? Sem contar que se eu não pagar as dívidas da família, nada vai mudar. Mas como que eu vou fazer isso? O Javier continua, não só isso, a mãe do dono do bar tá doente depois desse último inverno frio. Combina isso com os danos que você causou para ele e você consegue imaginar o quão difícil tá sendo pro cara. O Protinha pensa, pô, mas dentro daquele bar tava tão gelado, mano. Só uma lareira não é o suficiente para aquecer um lugar tão grande. Gente velha não consegue lidar com o frio por tanto tempo assim, a não ser que eles tenham um chão de ondu. Aí ele para, calma, peraí, tive uma ideia. Os caminhos começam a se conectarem na cabeça dele. Não tem chão de ondu nesse mundo aqui. Se eu construir nesse mundo, dá para vender muito. Aquele baderneiro do Lloyd nunca ia pensar nessas coisas, mas eu, o verdadeiro eu, Suo Kim, eu consigo. Eu sou graduado em engenharia civil. No tempo em que eu passei no exército, eu era um engenheiro deles. Eu construí uma casa inteira sozinho, sem contar que venho trabalhando noite e dia nos canteiros de obra. É isso, com isso aqui, eu vou conseguir acabar com todas as dívidas do barão. E aí já vira Javier. Vamos voltar lá pro bar. Ele, por quê? E ele, a gente vai lá buscar o meu primeiro pedido. Notificação, sua verdadeira jornada se iniciou. O sistema de pontos de relacionamento foram ativados. Você consegue ganhar RP ao melhorar sua relação com personagens importantes. Pontos atuais, 0. O Protinha dá uma encarada. Que é isso aqui, RP? Será que é tipo aqueles pontos de experiência dos jogos? Mas não tá falando como é que eu uso isso aqui, melhorando as relações com personagens importantes. Ele olha, tô vendo. Tem algum negócio ali na cabeça do Javier. Seu índice de aprovação, menos 30. Peraí, isso deve ser bem baixo, tenho certeza. Ele com receio fala com Javier, sim, mestre Lloyd. Javier, eu acho você tão lindo. Aí Javier, eu já sei disso. E ele ainda perde um ponto. Isso é uma desgraça. Por que eu perdi um ponto? Quer saber, deixa isso para depois, se eu tentar acelerar as coisas, também só vai piorar. Pelo visto, já de volta lá no pub, ele tá falando com o cara, então você é o comprador e eu sou o construtor. Eu vou descontar todos os danos causados nos custos de construção agora. Assina aqui. O cara tá olhando para ele tipo, E o sistema avisa, o dono do pub tá olhando para você com muita suspeita. O Protinha pensa, é foda, ninguém confia nesse cara aqui, velho. Mas meu grande plano não pode falhar logo no começo. Eu não queria ter que resolver dessa forma, mas parece que eu vou ter que usar a minha imagem de encrenqueiro. Já olha pro cara fazendo uma careta de encrenqueiro. Por que tu não assina? A gente tá sempre se vendo por aqui, que tal você confiar um pouquinho em mim? O cara já fala, ok. E aí começa a assinar. Pelo visto funcionou. O sistema, você é um total lixo. Aí ele fala, ué, que você queria que eu fizesse? No final das contas, eu consegui minha primeira encomenda. O Protinha já estava todo feliz e fala, você fez uma belíssima escolha, senhor. Eu não vou te decepcionar, hehehe. O Javier está olhando, tipo, estranho esse cara. Do lado de fora, o Protinha fala, tá bom, ela só precisa ser bem aconchegante, não tenho que ser muito preciso com as minhas medidas. O Javier chama, mestre Lloyd, que foi? Você ameaçou o dono do pub para assinar esse contrato, tudo por acaso? Tá criando novas formas de causar problema? O Prota dá uma olhada, você não é tão compreensível quanto parece.
Você já ouviu falar sobre distorção cognitiva? Aí ele, distorção cognitiva? Isso mesmo, é quando você acredita que alguém vai fazer algo só porque eles fizeram a mesma coisa no passado. É a distorção que causa o pré-julgamento e o pensamento negativo que está preso na sua cabeça. O Javier diz na hora, não, isso não é julgamento, isso é experiência baseada em estatísticas. O Lloyd rebate, as experiências e as estatísticas não são todas do passado. O Javier fica tipo, desgraça. Desde quando ele é tão liso na conversa? E aí o Protinha pensa, eu vou fazer os dois sorrirem, o dono do bar e a mãe dele, eles vão sorrir, eu tenho certeza. Pensando, por que aqueles sorrisos vão ser a fundação da minha máquina de dinheiro? Jogaria para fora, dá uma amassada e repete, essas madeiras vieram todas do armazém da residência do barão, a casa vai ter um formato bem tradicional, só com madeira mesmo, e eu puxei a argila do rio para completar as paredes, caído no chão. Esse corpo aqui é fraco demais. O Javier tá pensando, caramba, até que não demorou tanto. O Protinha, demorou uma semana inteira. O Javier completa, caramba, ele realmente tá construindo alguma coisa, onde que ele aprendeu isso? Será que ele tá planejando honrar o contrato com o dono do bar? Não tem como, né? Esse aqui é o baderneiro do Lloyd Fronteira. O Protinha, lascado, se levanta, ai, que dor, mano, mas não tem tempo para descansar. Vamos lá, mais um. Já levanta o machado e perde o equilíbrio. O Javier pega ali a mão dele e aí, ai, puxa o machado, o que você quer que eu faça? O Protinha diz, eu preciso de uns pedacinhos de madeira, assim fininho, cada um mais ou menos assim, com o tamanho de 2 mãos e a altura de uma mão e a grossura de um dedo. Só que aí o Javier já joga as madeiras para cima, puxa o machado, corta tudo e cai perfeitinho no chão. Ele, nice. Realmente, esse cara é digno de se tornar um mestre espadachim. Quem precisa de equipamento moderno? E ele já chega no ombro. O Javier, quando você acabar com isso aí, por que você não me ajuda a dar uma cavada? O Javier já pensa, ai, que desgraça, ao invés de vir me agradecer, ele veio me dar mais trabalho. E o sistema diz que o Javier se arrependeu de te ajudar. O Protinha tá no ouvidinho, você tá ajudando porque você tá curioso. Não é esse homem realmente vai enganar? Ele só que como que ele vai fazer isso, você tá querendo ver que vai acontecer, né? Tô certo. Então, o que você tem que fazer? Pô, o trabalho, quanto mais rápido você feito, mais rápido tu vai descobrir, e a melhor forma é fazer junto. O Javier tá bem desconfiado, mas pensa que ele não tá completamente errado, e ele realmente mudou um pouco nesses dias. Só que o passar desse cara faz com que seja extremamente impossível de confiar, tudo o que dá para fazer é acelerar logo e vir, nisso os dois começam as escavações para fazer o piso. Filho tá na suadeira e o negócio não tá fácil, até que finalmente a construção tá completa. O Protinha colocou uma placa e o Javier tá confuso, ué, que são essas letras? Aí ele explica, isso aqui é o logo da minha marca, é um negócio que, nada não. Deixa pra lá, Javier, será que a gente tem que descobrir que tipo de vigarice eu aprontei pro dono do bar? O Javier tá só olhando ele acender a fogueira do lado de fora, que coloca a fumaça por baixo do chão, e aí a mãe do dono do bar se deita e fala, meu querido, é tão bom, é tão gostoso aqui, nossa, todas as minhas juntas que estão tão duras estão relaxando e se derretendo. O dono tá, caramba, como é que pode um chão tão quentinho? O Protinha pensa, ai, esse tipo de coisa realmente deve ser bizarra para pessoal desse mundo, para eles um chão Jundô é como se fosse mágica. O dono do bar, caramba, muito obrigado, jovem mestre, fazia tanto tempo que eu não via minha mãe sorrir dessa forma. O Javier tá chocado ali pensando, o dono do bar e a mãe dele, eles sorriram, foi igual ele falou, o que é isso? Como se as mudanças na forma de falar, os maneirismos e o jeito que ele anda, tudo isso já não era o suficiente. Agora ele tá trabalhando duro e tá mantendo sua promessa. Por pessoal dessa terra, será que ele realmente fez isso aqui para fazer com que os dois sorrissem? Ah, não tem como não. O Lloyd Fronteira nunca faria algo assim, mas de alguma forma aconteceu, aqueles dois estão sorrindo agora.
O sistema avisa. O seu índice de aprovação com o Javier aumentou em 2 pontos, índice atual menos 29. Você ganhou 36 pontos de relações por ter melhorado levemente a sua relação com um personagem importante. O Protinha já olha para ele e fala, eu sei o que você tá pensando. Esse cara aí pelo visto não é um total lixo. O Javier já fala, não. O Protinha resmunga, eu acho que você tá. Não tô não. Ah bom, tanto faz, a gente só perdeu dinheiro com isso aqui, o custo da madeira foi uma perda total. Mas isso não é importante, porque essa casa aqui vai ser meramente a minha casa modelo que eu vou usar para mostrar. Alguns dias depois, tem uma fila de pessoas para entrar, o cara tá saindo. Ululhu, eu achei que eu ia derreter, os caras caramba, tão quente assim. O Prota todo feliz já dá uns tapas na mesa e manda, incrível, não é? Bem quentinha, aposto que você também quer um quartinho desse na tua casa, não quer não? Dá uns tapinhas na mesa e fala, agora vem aqui, esse anexo A, nós colocamos atrás dessa casa, já o estilo B é remodelar tudo e você pode ter o chão na sua casa inteira, eu vou te dar 10% de desconto na construção. Se você pedir os dois, o cara do vilarejo tá tipo, não sei não, O sistema avisa, o pessoal do vilarejo não confia em você. Aí ele já liga o modo, qual foi, mano, a gente se vê aí toda hora, não vai confiar em mim não? Hã? Tu não confia em mim? Realmente, tu vai fazer isso comigo? Nesse preço aqui, eu tô te dando de graça, você sabe, né? Mas alguém chama o nome dele, Lloyd. E aí, filho, o que você pensa que tá fazendo? É o pai dele com menos 20 de aprovação. O Protinha já dá uma suada de volta na mansão. Os dois estão jantando, o Prota dá uma encarada, eu consegui evitar ele até agora, mas e se ele fizer com que eu pare as minhas construções? O pai então fala, vamos escutar o que você tá planejando dessa vez. O Protinha, bom, tem que deixar isso aqui bem rápido, o dono do pub ordenou o chão juntou, então eu construí um para ele. Nesse momento ele pensa, eu tenho que usar minha voz bem rude. O pai fala, o pessoal dessa terra também tá fazendo pedidos? Ué, pelo visto você já sabe, né? O Lorde continua, eles são pessoas que a gente tem que cuidar, viu? E eu não vou tolerar você mentir ou enganar eles. O Protinha já manda, eu não tô planejando enganar ninguém, então não se preocupa. Ele sabe, não importa o que aconteça, todo mundo vai pensar o pior. Nisso já se levanta e manda, bom, eu terminei aqui e já tô saindo, corre, preciso fugir desse lugar. Quando ele se vira, o pai pergunta, isso é por causa da situação da nossa família, você tem olhos e ouvidos, você deve saber o que tá acontecendo, mas não se preocupa, eu vou tirar a gente desse problema logo, não fica se envolvendo muito nessas coisas. O Prota dá uma olhada para trás e pensa, eu já escutei essas palavras antes. E aí ele se lembra do que parece ser o pai dele dizendo, surro, tudo vai ficar bem, não precisa se preocupar, isso aqui não é nada, fica de cabeça baixa e estuda bastante. Ah, eu pensei que realmente tudo ia ficar bem, mentiroso, eu sei que não vai ficar. Eu não quero viver uma vida miserável de novo por causa desse dinheiro estúpido. E aí fala pro pai, por favor, não desiste, porque eu também não vou. E vai embora pensando naquele tempo, alguns anos atrás, eu queria ter falado essas palavras para meu pai também. Um tempinho depois, ele tá calculando, bom, vamos dar uma olhada, a gente já tem 32 estilo A e 57 estilos B, recebi metade do dinheiro para construção. Nisso, 2 agiotas passam por ele e nem cumprimentam. Ué, o que é isso? Esses dois, eu sou filho do Lorde do lugar. Eles nem me deram oi. Peraí, esses dois. Lá dentro, um dos idiotas tá falando, Barão, quanto tempo? Que tu vai ficar enrolando? Isso aqui já se passaram 5 dias desde a data que a gente concordou. Se você continuar se arrastando, a gente não vai ter escolha além de tomar uma ação. Que foi? O gato mordeu a língua? E eu aposto que se você vender uns negócios desse lugar, tu vai ganhar um dinheirinho. O Prota tá ali atrás e pensa, opa, tempo perfeito. Eles estão aqui na hora que eu preciso a cena.
Então, volta para um pouco antes no quarto. Ele encarando ali os 36 pontos. Eu ganhei um pouco desse tal de pontos de aprovação. Agora, a pergunta é, como que eu uso isso aqui? O sistema então avisa, você pode investir os seus pontos em ganhar novas habilidades. O prota fala, caramba, essa janelinha burra sabe até explicar as coisas. O sisteminha, deixa pra lá. Opa, tô brincando, tô zoeira aí. A janelinha então conjura um círculo embaixo dele e começa a detectar um monte de habilidade que ele aprendeu na faculdade, mecânica de solo, hidráulica, mecânicas estruturais, design de concreto, design de metal, esgoto, programação de design avançada. O sistema, o que é tudo isso aqui? Tu sabe mais do que parece. Prontinho indignado responde, tu precisava realmente dizer isso? Eu sou formado, tá? Pode ficar chorando aí. O sistema, bom, habilidades disponíveis baseadas no conhecimento existente, análise básica e design básico. Ambas precisam de 15 e 20 de RP. Não dá para saber o que isso aqui faz só com esse nome. Bom, eu tenho ponto suficiente. Vamos clicar e ver. E aí já compra a análise básica e ele, caramba, que é isso? Abre a janela e consegue analisar todo o solo, o relevo que tem embaixo, em cima. Caraca, moleque, isso aqui, sério? Eu não vou nem precisar de um GPS para fazer análise de solo e tudo mais. Dá para ver tudo com meus olhos. Já ativo o design básico, já começa a fazer uma casinha ali. Caraca, antes disso, eu tive que trabalhar duro só para fazer os planos lá para aqueles túneis. Isso aqui vai ficar muito bom. As coisas parecem que vão ficar bem mais fáceis de agora em diante. Só que o Javier sozinho vai ser suficiente para cobrir toda a construção. Seria bom se desse para invocar, sei lá, um trator com meu conhecimento ou... O sistema, se você quiser uma invocação, tem algo. O protinha, opa, sério? E aí aparece sistema de invocação aleatório. Gaste pontos de relação para invocar uma criatura, personalidades únicas, um grande set de habilidades. Entre agora no sistema royal e receba o seu parceiro também. Aí ele tá tipo, ué, por que isso aqui tá parecendo daquelas propagandas de joguinho? Ele tá encarando o botãozão lá. Um turno, 50 pontos. Eu tenho um ponto agora, uma invocação, né? Bom, se for o que eu tô pensando, o cara está imaginando uns dragões, gorilas, unicórnios. Será que isso aqui vai ser tão útil quanto máquinas pesadas? RP, eu preciso ganhar mais uns pontinhos e para fazer isso, os personagens importantes precisam gostar de mim. De volta na cena dos agiotas, dá-lhe tapão na mesa. Barão Fronteira, se tu não tem dinheiro, deixa eu te fazer uma sugestão. Por que você não vende a baronesa e as garotas que andam com ela, hein? Elas são tão boas. Aposto que valem um belo preço. O barão tá indignado. Como tu tem coragem? Lloyd já chega no ombro. Meu mano, só porque tu é um agiota não quer dizer que tu tem que ser um sem educação, ou é? O maluco já sai falando. Quem que é você? O pai, Lloyd, ele é o tal do filho mais velho que tem uma reputação bem peculiar. É por isso que tu tá dessa forma. Rude, interrompendo a nossa discussão? Se você não sair. O protinha já corta, tanto faz, tanto faz. Agora me mostra aí o seu mandado. O cara tá meio tonto. O que? Mandado. Ato da nobreza e da família real, artigo 3, cláusula 6. Todos os nobres podem exercer o seu direito de proteger seus interesses, já que são vassalos do rei. Entrar na residência de uma família nobre sem um mandado é considerado invasão. Isso é uma das cláusulas principais. Os agiotas, que tu tá falando? Eu nunca nem ouvi de uma lei assim. Ele, nunca ouviu? Então vamos descobrir juntinho sobre ela, Javier. E o Javier responde, sim, mestre Lloyd. Corta o braço desses invasores. O Javier já vai sacando a espada. Os caras gritam, que tá aqui?
Calma aí, a gente vai processar. Ele, ai, como eu disse, vamos descobrir quem que tá certo. Vamos ver quem que o juiz vai ficar do lado. O Javier já sacou a espada dos malucos, tá aí, meu Deus, saiam correndo. Acham que vão se livrar dessa daqui? Tu vai se arrepender. Os dois já correm, batendo a porta. O Protinha, ai, que absurdo. O pai chega, Lloyd e Javier, o que vocês fizeram? A gente não tem dinheiro para enrolar mais. O Protinho já joga na mesa, eu tava planejando te entregar depois que eu tivesse coletado dinheiro de todas as ordens, mas isso aqui já deve ser o suficiente para cobrir uma parte dos juros desse mês. O pai, dinheiro das ordens? Tu tá pegando dinheiro das nossas pessoas dessa terra? Extorquindo dessa forma? Só que o Javier, não tenha medo, senhor. Eu vou garantir que o Lloyd termine todas as encomendas. O pai, tá, caramba, olhando na cara parece que o Javier tá confiando completamente nele. O Prota, então, bom, a gente vai sair, e aí, vamos embora. O Javier, como que você sabia daquela lei? Eu sempre achei que você era ignorante. O Protinha, eu só li em algum lugar. Tá feliz? Pensando, bom, eu realmente li em algum lugar. Eu li no seu livro, Javier, foi logo após o barão e a baronesa terem cometido suicídio. Os dois idiotas vieram desenterrar os corpos deles para venderem. Foi quando Javier fala o ato da família royal e da nobreza, artigo 3, cláusula 6. E aí, filho, depois que ele falou isso, cabeças voaram. O Javier então é levado até o juiz e termina como inocente. Saber o conteúdo da história é uma ótima vantagem. E outra, era para estar uma notificação aparecendo a qualquer momento, e como mágica, a aprovação do Barão de Fronteira aumentou em 6 pontos. Você ganhou 60 RP por melhorar sua relação com um personagem importante. Exatamente como eu planejei. Agora venha, minha invocação. Pessoal, deixem o like para saber que vocês têm interesse no anime, pois é um trabalho intenso fazer esses recaps. Também deixem nos comentários quais animes vocês gostariam de ver por aqui no canal. Aguardo todos vocês no próximo Nerd Recap. À noite, depois de conseguir os RP, o Prota tenta sortear uma espécie. Aparece um círculo, mas é pequeno demais e dentro dele sai um bichinho. O Prota olha para ele com desdém e diz que foi um fracasso. O bicho assustado grita e, não sei como, o Prota entende o que ele diz. Lhe pergunta o que ele sabe fazer. O bicho então mastiga algo na sua boca e cospe. Na cara de nós, o Prota vê o que ele cuspiu. É um papel que diz que esse bicho é como um hamster fofo e se o Prota lhe alimentar com sementes de girassol, ele pode crescer e ficar maior. E as sementes custam um RP. O Prota, meio incrédulo, lhe alimenta e o bicho fica tão grande que joga o Prota para longe. Quando ele olha para ver, o bicho já tem 10 metros de altura. Ele joga mais um papel no chão e o Prota fica feliz, pois não vai ter que se preocupar mais com máquinas pesadas. A caminho de casa, ele pensa consigo mesmo que não pode chegar e dizer às pessoas que achou um bicho por aí. Então, decide falar que invocou o bicho, porque é um gênio em invocação e fica se gabando, dizendo para si mesmo que é um gênio. No dia seguinte, o Prota reuniu um exército de 30 homens que parecem soldados, que não trabalham, mas são pagos. Ele diz que eles são soldados e o lugar onde eles devem se unir é no exército e que ele desenterrou essa areia a noite toda, mas na verdade foi o hamster que fez o trabalho todo. Eles terão que mover a terra para outro local e olha a reação dos soldados. Alguém aparece, o Cavaleiro Sênior, que pergunta o que o Prota mandou os seus soldados fazerem. O Prota, com uma cara de quem já esperava isso, diz que existem 3 cavaleiros nesta propriedade e o Javier está incluído na lista. No começo da novel, esse Cavaleiro Sênior foi a primeira pessoa a deixar o barão, pois vendia informações sobre o barão para outros barões. O cavaleiro diz que o Prota deve estar dando trabalho sujo para os militares, e como chefe dos cavaleiros, não pode aceitar isso. Mas o Prota diz que recebeu permissão do barão. O cavaleiro diz que o Prota deve estar usando o exército para propósitos pessoais.
O prota apenas diz que ele está certo e joga a terra no cavaleiro, que fica todo puto e pergunta se o prota tentou manchar a reputação dele de um cavaleiro. O prota apenas finge que o cavaleiro pediu um duelo e diz que eles devem duelar. E olha a cara do cavaleiro. Na mansão, o Javier pergunta ao prota se tem segurança que pode vencer, mas com um tom de deboche. O prota diz que não e pergunta se ele é idiota ou se pelo menos usa o cérebro. O Javier fica todo puto e quase corta o prota, mas se controla. O prota pede ao Javier para lhe ensinar a usar a espada, mas o Javier diz que não, porque o prota é uma escória e é perigoso alguém assim aprender a usar uma espada. Mas o prota tem uma carta na manga para lhe convencer e diz que se ele lhe ensinar, vai curar a sua insônia. O Javier então concorda e diz que vai dar uma chance pro prota. Mas sabe que ele vai falhar, pois ele mesmo sabe muitos métodos para curar a sua insônia. Mas vemos ele dormindo e o prota ao seu lado diz que ele dormiu acidentalmente quando o prota estava listando as técnicas mágicas. E quando a pessoa conjura as 8 técnicas mágicas e alguém que tem a síndrome de mestre espadachim escuta, ela dorme acidentalmente. E corta para o dia seguinte. O Javier diz ao prota para dar 50 voltas. Ele apenas obedece. O Javier fica surpreso por ele obedecer sem reclamar. Depois de um tempo correndo, o prota diz para si mesmo que já está muito cansado, mas isso não é nada comparado a quando ele estava na Coreia, pois ele morava em uma casa muito pequena e não tinha uma família para lhe receber. Sem falar que ele carregava tijolos para o 4º andar de uma construção todo dia e carregava caminhões com caixas toda noite, tudo isso para não morrer de fome. Mas ele acreditava que tudo ia melhorar, acreditava ser bom no que faz, qualificado, como se estivesse prestes a alcançar a luz, o sucesso. Mas o mundo é cruel, então comparado com o que ele passou, isso não é nada. E o Javier, vendo a determinação do prota, decide lhe ensinar a sua técnica de espada e a impressão do Javier subiu para menos 28. O prota agora tem 29 RP. Corta para o barão com o cavaleiro traidor. O barão se desculpa e diz que é seu dever moral não cancelar o duelo, mas pede para o cavaleiro não ser muito duro com o prota. O cavaleiro diz que sim, mas pensa dentro de si que pretende bater no prota até lhe mandar para o além. E se o barão fizer barulho, vai mandar ele e a baronesa para o além também. E depois vai fazer com que pareça um suicídio. E como planejou, ele vai se mudar para um lugar maior e agradece ao prota por acelerar os seus planos. Um mês se passou. O prota e o cavaleiro estão cara a cara e precisam duelar. Todos estão aí para assistir, incluindo o barão e a baronesa. E para surpresa de todos, o prota está usando uma pá e o cavaleiro fica puto, pois parece que o prota está menosprezando ele. Seu pai diz que ele está brincando com a situação, mas o Javier pensa que não, pois o prota fez os treinos básicos de manhã, sem reclamar, de tarde ensinava os moradores sobre a construção e à noite praticava esgrima até cair no sono. E esse não era o espírito de alguém que está brincando. O prota está falando sério. O barão sinaliza para eles começarem o duelo e o cavaleiro vai para cima do prota, que se defende com a pá. Ele tenta atacar de novo, mas é ineficaz. E o Javier diz que esse estilo do prota é extremamente eficiente, pois é uma técnica usada em batalhas reais, é como uma técnica de espada que evoluiu por muitos anos. E o prota pensa consigo mesmo que todo soldado da Coreia já sabe fazer isso, porque é uma técnica de combate moderno. E vai para cima do cavaleiro, que desvia por pouco e usa a técnica de espada que aprendeu com o Javier. O cavaleiro nervoso se pergunta como o prota ficou tão forte, mas sem lhe dar tempo, o prota ativa uma habilidade de sincronia de ferramentas de escavação, pois com as impressões favoráveis do Javier, junto com as do barão e a baronesa por verem o prota se esforçando no seu treino, ele acumulou um RP de 97, por isso foi capaz de adquirir essa habilidade. Mas o cavaleiro decide usar a sua técnica e espalha sua mana em todo o seu corpo e acelera. Ela vai para cima do prota com a intenção de lhe mandar para o além com esse golpe, mirando bem na cabeça dele, com a intenção de esmagá-la. Mas o prota se defende com a pá e absorve a mana do cavaleiro, que tenta se afastar, recebe uma pá no rosto, que faz o dente sair voando. Ele cai no chão e todos ficam pasmos pelo que acabou de acontecer. E quase sem acreditar, o barão declara a vitória para o prota, que continua batendo no cavaleiro sem parar.
E o seu pai fica puto com ele, até que outras pessoas vieram pará-lo. E o seu pai diz que ele está fora de si, mas o Javier pensa consigo mesmo que o prota não está fora de si, pois ele está apenas batendo e não faria quase nenhuma ferida, com uma expressão calma e tranquila, como se ele já soubesse tudo. Porque no treinamento o prota pediu para aprender apenas algumas habilidades, como a de absorver mana. E ele venceu triunfantemente. Ele para de bater no cavaleiro e manda o seu pai olhar as cartas que estão debaixo da mesa. São as provas de que o barão estava sendo traído pelo cavaleiro. Que se pergunta como o prota achou. O prota pensa consigo mesmo que no romance, o Javier achou as cartas e já sabia onde estavam, porque leu o romance e apenas mandou o hamster pegá-las. O barão não consegue acreditar que foi traído e senta. O prota tá vendo que o seu pai é gentil demais, tenta dar uma sugestão para punir o traidor e diz que eles deviam jogar ratos ferozes na cabeça dele e bani-lo da propriedade. O seu pai aceita a sugestão por ser algo vergonhoso e não fatal. Mas eles não contavam que seria o hamster que fica maior quando come a semente de girassol. O prota joga ele no ar e o bicho aumenta de tamanho, caindo em cima do traidor, fazendo todos ficarem chocados com isso. E o destino do traidor vocês já sabem, né? Foi mandado para o além. No dia seguinte, o hamster está cavando a terra. O prota diz que ele está se preparando para aumentar a estrada e a unidade de engenharia tímida começaram a se tornar trabalhadores incríveis. Então, eles vão construir uma estrada, começando da mansão do barão até Encosto Oriental. O Javier, meio desconfiado, pergunta onde o prota aprendeu essas coisas assim de repente. E se ele é mesmo o jovem mestre Lloyd? O sistema diz que o Javier está duvidando da identidade do prota e ele pensa que já contava que Javier desconfiaria da sua identidade e com certeza ele não hesitaria em puxar a espada. Mas o prota diz que estudou sem ninguém saber e que se o Javier é um gênio, ele também pode ser um gênio e sai andando. O Javier fica sem entender nada e o prota diz ao cavaleiro Bayer para cuidar das coisas enquanto ele estiver fora e que o Javier irá com ele para um lugar distante para receber contas não pagas. Na cidade remota propriedade Vênia, dentro de um dormitório, vemos alguém reclamando por ter perdido muito dinheiro. Esse é o golpista imobiliário Tordiz e um cara ao lado dele diz que jogar normalmente é assim e que se o golpista não puder lhe pagar, como seu guarda-costas vai lhe deixar. Mas o golpista diz que ainda pode lhe pagar e que por agora eles têm que se esconder porque vai ter muita gente atrás dele. E alguém diz, ó, você tá falando de mim. É o prota que chega batendo na porta. O golpista pergunta quem é ele e o prota diz que o golpista não sabe como ele se parece, diz que seu nome é Lloyd Fronteira. O que eu fui fazer da minha vida, Jesus? O grandalhão pergunta se deve matar o prota, mas o golpista diz que é melhor eles fugirem. Eles saltam da janela, mas o Javier já estava lá esperando eles lá fora. Diz para o grandalhão entregar o golpista e sair ou será considerado cúmplice. E ele pensa consigo mesmo que tudo aconteceu como o prota previu. O grandalhão fica irritado e ativa sua magia de gravidade e o prota está aí olhando tudo pela janela. Diz para si mesmo que no romance o Javier lutou com esse grandalhão porque perdeu o barão e foi buscar vingança. Mas isso é o que o romance diz, pois o Javier que lutou com o grandalhão no romance era apenas um espadachim avançado. Mas agora ele tem um coração de mana com círculos triplos, o que faz ele ser muito mais forte a ponto de desfazer o ataque do grandalhão em instantes. Ele sua frio, sai voando e diz que isso não estava no contrato. Agora sobrou para o golpista que tentou dar um golpe em um nobre. O Javier diz que vai cortar a perna dele para que ele tenha que rastejar até o tribunal, mas o prota impede ele e corta para o golpista amarrado. O prota lhe diz que não precisa ter medo, pois as pessoas se tornam gananciosas quando se trata de suas vidas e que vai perdoar o golpista, mas ele terá que assinar um contrato. É apenas um contrato de trabalho comum e é claro, ele será pago, só que 80% do salário dele será para pagar os reembolsos e ele vai terminar de pagar tudo 520 anos depois. O que eu fui fazer da minha vida, Jesus? O prota quer fazer o golpista trabalhar até o último suspiro da vida dele. Até o Javier se assusta e diz que afinal o prota não quer simpatizar e nem perdoar o golpista, ele quer beber tudo o que puder pelo resto da vida do golpista, até a última gota. O golpista pergunta por que o prota fez um contrato tão injusto e ele diz que se ele não quiser,
Vão ter que agarrar o seu pulso para assinar ou podem lidar com isso no tribunal. Sem escolha, o golpista assina o contrato chorando. O que eu fui fazer da minha vida, Jesus? Mais tarde, a caminho para casa, o prota diz que o dinheiro do golpista será investido em custos de trabalho. E corta para alguns dias depois, na propriedade fronteira, o prota colocou uma placa de recrutamento de funcionários com um salário de 20 euros e uma enorme fila se formou. O prota se pergunta se essas pessoas não lhe odeiam. O Javier diz que sim, mas ele construiu algo que ajudou a todos, então eles estão apenas demonstrando gratidão. E um figurante diz que graças ao prota, o seu filho não sofre mais com o frio e agradece o prota por construir o sistema de aquecimento. E Lloyd fica sem jeito e pensa consigo mesmo que só está tentando satisfazer a sua ganância. E conseguir mais dinheiro. Mais tarde, na montanha, o prota diz ao Javier que essa montanha vai ficar pelada por causa do sistema de aquecimento que ele usa nas casas, por isso vão desenterrar o carvão betuminoso e vender a um preço bem alto. E é claro, as pessoas da sua vila terão um desconto, mas apenas um pouco, só um pouquinho. E olha a cara do Javier, o prota lhe pergunta se está sendo injusto ou mal e diz que se não fizer isso, eles não vão conseguir pagar a dívida da propriedade deles. O Javier, meio apreensivo, diz que concorda, mas o barão não sabe do carvão betuminoso e não vai ficar parado. Até os outros barões tentaram obter o carvão e não conseguiram, porque o terreno é fraco. Mas o prota diz que pode fazer isso com a tecnologia de escavação da era moderna, o chamado método de escudo. O Javier fica sem entender, mas decide observar o jovem mestre completamente diferente. E o que eles não contavam é que na caverna onde está o carvão, bem lá no fundo, tinha milhares de formigas gigantes. Corta para o Lloyd fazendo uma magia para invocar um grande apartamento e ele conseguiu, bem pelo menos na imaginação dele, porque a sua habilidade de design só permite ele desenhar as coisas com o dedo. E graças às coisas que ele já fez, ganhou 639 RP e investiu em melhorar as suas habilidades. E ganhar outras. Corta para o prota na caverna. Ele ativa a sua habilidade de medição melhorada. Essa habilidade só lhe permite ver 5 metros de profundidade, o que vai ajudar a encontrar um caminho seguro. Mas o problema é como desenterrar isso o mais rápido possível, pois vai levar um tempo para o humano fazer isso e sem falar que o hamster está doente. Então só lhe resta fazer um sorteio aleatório de espécie, já que tem RP suficiente. Ele espera o círculo terminar e dentro dele sai um novo bichinho que cai com a cara no chão. O prota então lhe pergunta se ela pode mostrar a sua habilidade e vemos semanas depois, Abu comendo a terra em frente do equipamento de escudo e o Javier fica em prontidão para receber o aço que espere pela sua cauda, enquanto os outros constroem uma estrutura que suporte o terreno. E o Javier se pergunta por que é que um cavaleiro tem que cortar as peças de uma cobra gigante. Eles continuam a cavar mais fundo e o Lloyd se sente tonto por causa da falta de oxigênio e se eles não tivessem conectado esses tubos, já teriam desmaiado. O Javier até diz ao prota que é melhor ele sair agora para descansar, mas ele diz que é a pessoa responsável, então precisa se comportar como tal. E pensa consigo mesmo que na Coreia, as pessoas responsáveis pelo trabalho só sabem falar, então jura que nunca será como eles. E com a sua habilidade ativada, ele consegue ver o carvão betuminoso e manda os homens se prepararem. Mas a parede mexe, ele usa a sua habilidade para ver o que é e sai uma formiga gigante dela. Mas o prota esmaga a cabeça dela e fica surpreso por aparecer algo que não está escrito na novel. E ele percebe que tem uma colônia de formigas famintas. Os trabalhadores fogem enquanto Javier segura as formigas para o prota pensar em um plano para acabar com todas elas. E uma lâmpada apagada acende, o Lloyd pega uma tocha e entra no túnel das formigas junto com Xavier. Lá na casa do barão, ele é informado do que está acontecendo e como bom pai que é, se prepara para resgatar o seu filho. Vemos o Javier massacrando as formigas, mas ele fica preocupado porque o oxigênio está acabando. E o prota guia ele para algum lugar que tem uma camada de gás metano, pois se encontrar ele pode explodir todas as formigas. Com a ajuda da sua habilidade, ele encontra uma camada de gás metano e enquanto ele escava a terra, o Javier lhe dá cobertura. Mais uma formiga gigante aparece, a rainha das formigas. O Javier tenta segurá-la enquanto o prota está escavando com todas as suas forças e finalmente encontra o gás metano e os dois saem dali.
O Prota joga a tocha no buraco que ele cavou e causa uma explosão que acaba com todas as formigas. Lá fora, o pai do Prota já está pronto para socorrer o seu filho e lá dentro apenas o Lloyd está consciente. Pelo que parece, o plano funcionou. Mas a entrada está bloqueada e, sem falar que ele já está quase sem oxigênio, mas vai precisar escavar. O Javier acorda por um instante, mas logo volta a desmaiar. O Prota manda o sistema buscar informações sobre desenvolver habilidades. O sistema analisa e lhe dá a habilidade de técnica de núcleo, que custa 15 RP para adquiri-la. Não satisfeito com o rank, o Prota faz a habilidade evoluir ao máximo e ele adquire a capacidade de trabalhar sem se cansar durante 10 minutos, mas só pode usar uma vez por dia. Com o hack completo, ele escava como se não houvesse amanhã, mas o oxigênio já está prestes a acabar, bem no momento que faltam apenas 3 metros de distância e ele cai porque o tempo da habilidade também acabou. Mas ele usa a extensão da habilidade. Não me perguntem por quê, eu também não faço ideia o que é essa extensão da habilidade. E ele escava até sobrar em apenas 30 centímetros e de novo cai, mas alguém aparece na parede, é o hamster que faz um buraco nela, fazendo o ar entrar, dando mais forças para o Prota se levantar. Corta para a noite, o barão e seus homens estão procurando o Prota, que carrega o Javier nas costas, parecendo um corpo sem alma. Corta para o dia seguinte, as pessoas estão falando de como o Prota foi corajoso na caverna e lá está ele dormindo. Ele acorda e o sistema lhe diz que todos da família Fronteira estão muito impressionados com a coragem do Prota, o que fez ele ganhar 507 RP, e olha o sorriso safado dele. Mais tarde, na caverna, os homens estão reconstruindo a entrada. Quando alguém entra nela, é ninguém menos que o nosso Prota, que é recebido com muita euforia. 2 semanas se passaram desde o incidente das formigas monstro. Nisso, Lloyd e o Javier estão verificando para identificar até o menor fator de risco no caminho. O Javier diz que o Prota não precisa fazer algo tão perigoso e que devia ordenar os trabalhadores para fazerem isso, mas o Prota diz que devia ser o responsável pelo trabalho perigoso, porque assim não dizem nada, mesmo que ele gaste uma grande quantidade de dinheiro. Temos um Prota com mente milionária aqui, gente. Os dois chegam no fim do túnel e o Prota usa sua habilidade e percebe que a parede está oca e tenta escavar, e quando a parede abre, ele vê um orc e vários porcos amarrados. Vão verificar se o orc está vivo e o Prota mete mais das suas expressões, dizendo que esse é um belo prêmio. Corta para a mansão do barão, o orc está acordado e agradece pelo Prota tê-lo salvado. Seu nome é Oroxi e é filho de um líder da tribo Oak. Ele diz que dará tudo o que o Prota quiser. E o motivo do Prota ter salvo esse orc é para ele reunir 120 orcs para ajudarem a trabalhar na mina. Não. Os orcs só seguem as ordens do chefe guerreiro e o Prota não é um guerreiro. Pois para os orcs selvagens é necessário trazer a cabeça de uma formiga monstro quando se tornam adultos. O Oroxi errou ao ir ao túnel das formigas e ficou paralisado. Então, o Prota lhe parabeniza por se tornar um adulto, pois eles conseguiram pegar a cabeça da formiga monstro juntos. Diz que o Oak esqueceu porque estava paralisado e fraco, olha para a cara dele mentindo, até o Javier fica pasmo ao ouvir o Prota. E no fim, convence o orc a trazer os 120 orcs. Uma semana depois, na aldeia da tribo Orc da Areia de Aço, o chefe da tribo e pai do Oroxi diz que não pode dar os 120 orcs ao Prota, porque não tem capacidade para isso, pois precisam comer muita carne para melhorar as suas forças e se pararem de caçar por 3 dias inteiros, perderão as suas forças musculares. Por isso, não pode deixar o número de guerreiros para caçar diminuir. Então, já que é assim, o Lloyd diz que pode arranjar um jeito de conservar a carne mesmo depois de alguns dias e fazer eles irem trabalhar na mina. Mas antes, vamos voltar para quando o Prota chegou na Vila dos Orcs. O impacto do abraço deles foi tão forte que causou um forte vento. O Oroxi mostra a cabeça da formiga rainha e todos eles decidem festejar com vários itens de ouro. O Prota fica chocado por eles terem tanto ouro, por isso fez um pedido de contrato com o líder da tribo para conseguir tanto a mão de obra quanto os tesouros. Mente milionária, mas para conseguir a mão de obra e o ouro, o Prota terá que construir um armazém a frio de pedra, que é um local muito frio que serve para armazenar alimentos, e para isso, eles vão precisar de um tipo de pedra chamado granito.
É uma pedra bem difícil de extrair sem ter dinamite, mas o prota tem um dinamite humano bem na sua frente, pois em um episódio do romance, uma cidade estava dentro de uma barreira mágica e dentro da cidade existiam milhares de refugiados que o Javier precisava salvar. Nesse momento, Javier já era o mestre da espada e a habilidade dos movimentos letais foi criada sem ele saber, criando uma colisão seguida de explosão, e o prota diz para ele usar a mesma técnica que usou naquela situação. O Javier, meio desconfiado de como o prota aprendeu isso, tenta fazer o que o prota lhe disse, consegue de primeira, mas ele fica meio pelado, não que esteja mal desse jeito. Depois disso, a construção começou, o granito que o Xavier extraiu foi levado pelo hamster, os orcs também ajudaram na construção, então tudo o que eles precisam agora é de gelo e isolamento térmico. O Lloyd pergunta ao Javier onde as 5 pessoas que foram buscar o gelo estão, pois já se passou da hora, e o Javier diz que só há 2 possibilidades, ou os soldados são preguiçosos ou tiveram um acidente. E o prota decide verificar nas montanhas. Eles encontram uma luva que o prota fez para mexer com o isolamento, e o Javier diz para o prota olhar nas montanhas, pois o fluxo de mana está anormal. O prota se pergunta se já viu algo assim no romance, manda eles irem, porque os soldados podem estar mortos, e eles chegam nela. A masmorra de Rupel é o lugar que o Javier procurava desde o início do romance, pois era o esconderijo de um mago chamado Rupel. O Javier entra e pisa em uma armadilha, mas Lloyd lhe salva e lhe diz para usar a técnica para detectar o fluxo de mana normal do anormal e assim escapar das armadilhas. Tivemos um mago na caverna, Rupel, que percebe que a armadilha foi acionada e decide começar o ritual usando os soldados do prota. Ele pega um pela cabeça e coloca em um círculo, e quando ia lhe decapitar, ele escuta opa, opa, você não toca nele. Ok, o mago surpreso ativa sua magia para fechar o portão, mas o que ele não sabia é que o prota consegue escavar por 10 minutos sem se cansar, como se fosse uma topeira gigante, e manda o Javier explodir a terra, fazendo eles entrarem de novo na sala. Mas o mago ativa uma magia que invoca um monstro, e Javier acaba com ele facilmente. O mago só consegue pensar que vai morrer, e o prota lhe diz que ele sequestrou seus soldados e a construção atrasou em semanas, e pergunta como ele planeja lhe recompensar. O mago, assustado, diz que tem muitos objetos mágicos que podem ser do Lloyd, e o Xavier diz que os soldados estão cansados e não parecem estar em perigo. O mago diz que estuda a ressurreição dos mortos, porque está tentando trazer de volta sua esposa e filho mortos, pois ele vivia dias normais. Nesse momento, Lloyd o interrompe. Opa, opa, você virou um contador de história, foi? Você acha que se trazer a sua esposa e filho de volta, eles iriam dizer obrigado por matar centenas de vidas inocentes para nos salvar? O prota pergunta se a felicidade das famílias que ele matou não importa para ele e não sente pena depois de ouvir a sua história, pois ele matou famílias felizes, iguais a dele, e voltará mais tarde para pegar as ferramentas mágicas, e se o mago machucar mais alguém, não será perdoado. O mago agradece, e o prota pensa consigo mesmo que no romance, o Javier perdoa o mago e força ele a sair do laboratório, e então ele mata mais inocentes e se transforma em algo estranho. E mesmo o prota sabendo disso, a razão para ele dar as costas a ele é que ele sabia que seria assim desde o começo, e o Javier corta a cabeça dele, e vemos um flashback das memórias do prota. Um cara diz para ele cumprimentar direito, mas mesmo que o prota fizesse tudo bem, o cara sempre menosprezava ele. Mas um dia, o prota chegou no seu limite e partiu para cima do cara. Enquanto batia nele, ele só pensava em uma coisa: estou ferrado. Como resultado, o cara lhe deixou em paz, e pensa consigo mesmo que existem momentos que a violência precisa ser parada com violência, porque os vilões devem receber penas que sejam iguais aos seus crimes. Corta para eles voltando para a área de construção e os soldados estão quase desmaiando pelo peso da mochila e por ficarem muitos dias sem comer nada. O Lloyd então manda eles darem suas mochilas, pois não quer carregar eles e as mochilas se eles desmaiarem, e diz que a pessoa que estiver fatigada a partir de agora não vai receber bônus. E olha as caras de emoção dos figurantes. Esse é um líder de confiança que podemos seguir. Isso é o que os soldados acham do Lloyd agora. Mais tarde, num armazém frio de pedra, o orc diz que está um pouco menos quente que lá fora, mas a carne ainda vai ficar ruim se for mantida aqui. O Pra diz que é óbvio,
porque ainda falta gelo. Então, ainda não está terminada. O Orc pensa que o Lloyd é um vigarista, mas decide confiar no salvador dele e diz que se ele precisar de ajuda, é só lhe chamar. O Javier pergunta como o Prota vai fazer gelo e ele diz que também queria saber, mas diz para ele relaxar, porque o que as pessoas que não têm sucesso têm em comum é que elas procuram por dezenas de razões só para não fazerem algo sem ao menos tentarem uma vez. E as pessoas de sucesso iniciam as coisas e tentam descobrir como as corrigir. De alguma forma, essa é a mente de um empreendedor, diz o Prota. Cai a noite e o Prota está nas montanhas tentando descobrir como fazer gelo. Ele tem uma ideia. No dia seguinte, ele tenta congelar a água e o Javier está observando bem de perto e pensa consigo mesmo que achava que o Prota só estava a ser imprudente, mas ele está realmente tentando um caminho. Corta para alguns dias depois, os orques estão quase congelando de frio, pois o Prota fez gelo e diz que estará tudo pronto assim que colocarem o gelo em isolamento. Corta para o Prota indo embora com os 120 orques. O chefe da tribo faz um juramento com o Prota, dizendo que de agora em diante, a família do Lloyd e a tribo dos orcs que são irmãos de sangue. E pelo que parece, eles gostam muito de malhação, até colocam algumas poses de bodybuilder. O sistema diz ao Prota que a tribo dos orcs lhe reconhece como um verdadeiro aliado. Corta para a cidade, os moradores ficam assustados pelo Prota trazer vários orcs. Ele até pensa que devia fazer um anúncio formal para acalmar o povo. Até o barão se assusta e a incrível história de derrotar o mago e salvar os soldados se espalhou e fez-o para ganhar 911 RP. O barão disse que vai procurar alguns mercadores ricos para comprar os equipamentos de exercícios dos orcs. Então, agora só falta saber o que fazer com as ferramentas daquele mago. Ele tenta ler o livro para ver se dá para vender alguma coisa, mas se assusta e vai correndo até a mina. Ele chama pelo golpista e lhe diz que tem boas notícias, pois o contrato que eles fecharam para ele trabalhar 520 anos não faz sentido, mas o golpista não terá que se preocupar com isso de agora em diante, porque existe um feitiço que pode transformar o corpo de alguém em um fantasma que o possa controlar. Então, isso significa que o golpista pode trabalhar por todos os próximos 520 anos. E olha a cara feliz de quem vai pagar a sua dívida mesmo depois da sua morte. O Prota ainda lhe diz para se animar. Corta para a mansão do barão. O Prota vai à sala do barão para discutir algumas coisas, mas a sala está vazia e a empregada diz que o barão está na recepção, pois tem visitas. E vemos os agiotas cobrando a dívida do barão. Eles pedem que eles lhes dê o direito de posse da mina, mas alguém bate na porta. É o Prota e os agiotas mostram logo a sua carta de visita. O Pra diz que no futuro eles pagarão as suas dívidas aos poucos e, é claro, pagarão também os juros. Mas o agiota diz que não quer ouvi-lo e o Prota diz que ele fica irritado quando as pessoas não lhe ouvem. E o Oca aparece dizendo que qualquer um que incomodar o Prota será destruído pela tribo dos orcs. Mas Lloyd diz para o orc se acalmar e se os agiotas rejeitarem a sua sugestão, o orc pode acabar com eles, simples assim. Corta para os agiotas saindo da mansão correndo e o Pra diz que queria fazer a dívida sumir, mas é um crime, então vai ficar satisfeito com isso. Eles vão pagar a dívida aos poucos, mas tem um problema maior, pois os orcs comem 10 vezes mais que um humano normal. Eles podem acabar tendo mais dívidas se não fizerem nada. O que eu fui fazer da minha vida, Jesus? Os orcs são grandes mineradores, têm uma grande força ao ponto de trabalhar em 24 horas sem parar. Isso explica o fato de terem uma produtividade 10 vezes maior do que a dos humanos. Esse é o Orochi. Ele diz que não precisa de dinheiro, tudo que o Prota precisa lhes dar de pagamento é comida. É por essa razão que o Prota precisa aumentar os impostos, porque os orcs comem 10 vezes mais do que um humano normal. Mas levando em consideração a produtividade nas minas, não haverá perdas. E seria um roubo se o Prota subisse os impostos sem parar. Então, ele diz ao barão para fazer com que as pessoas ganhem mais dinheiro. E o jeito mais fácil é pegar o terreno abandonado no norte da aldeia, transformar ele em uma fazenda e dar ao povo. Eles poderão cultivar o quanto quiserem, fazer uma boa grana e serão capazes de pagar os impostos. Corta para o terreno abandonado, e Javier diz que fazem centenas de anos desde que essa terra foi abandonada e pergunta como Lloyd vai cultivar em um lugar como esse. O Prota diz para ele não se preocupar,
pois tem uma ideia, mas pensa consigo mesmo que não será fácil, pois tem muita coisa para considerar, já que o terreno é grande e se chover, ele precisa de algo para fazer a água escorrer bem. Ele simula tudo isso na terra e no dia seguinte, o Prota parece um defunto vivo de tanto se molhar. O barão pergunta ao Javier quantos dias o Prota está assim e o Javier diz 21 dias. O Pra não está comendo e nem descansando direito e o barão diz para ninguém pará-lo, pois odiava ele mesmo sendo seu pai, mas agora ele está lutando por uma mudança milagrosa e pela propriedade. Então, se o barão não pode ajudá-lo, pelo menos não quer ficar no caminho do Lloyd. E o sistema diz que a impressão que o barão tem sobre o Prota aumentou. Cai a noite. O nosso Prota quase não tem mais forças, mas ele conseguiu, pois a água está escorrendo para fora e ele consegue ver os impostos fluindo que nem essa água escorrendo, porque enquanto a água escorrer, ele pode aumentar os impostos. Ou seja, ele arranjou uma desculpa perfeita para aumentar o custo de vida das pessoas. Ele cai de tão cansado que está e o sistema lhe diz que o seu esforço abriu uma nova habilidade opcional que lhe permite fazer uma simulação utilizando os dados obtidos através da medição. Como isso analisou, aplicou a simulação e a simulação falhou. O Prota fica puto pelo sistema só lhe falar sobre essa habilidade agora e diz que quando chegou nesse mundo, o sistema disse que esse era o desejo do Prota. Ele pergunta o que esse mundo tem a ver com os seus desejos, pois só queria se formar na universidade, conseguir um diploma, trabalhar em uma boa empresa e não se preocupar mais com dinheiro. Mas o sistema diz que essas coisas são meramente objetivos, os desejos são coisas bem mais intensas, é algo que transcende o espaço e o tempo. Ele diz que se o sistema for falar sobre fugir da realidade, é melhor pararem por aqui, porque ainda tem muitas coisas para fazer. E chama os dois bichinhos, lhes pergunta se querem conhecer um amigo novo. E no dia seguinte, Lloyd diz aos dois bichinhos que eles terão que acabar com toda a água desse terreno. E é claro, será impossível para os dois. Então é por isso que ele vai invocar o novo bichinho. E o portal pequeno aparece. O bichinho salta bem para a cara do Prota e gira no chão. É um hipopótamo e pelo que parece, os três estão se dando bem. Mas o Prota interrompe a festa dele e se pergunta as habilidades do hipopótamo. Como de costume, ele cospe o papel e a instrução diz que o bicho não cresce, mesmo se for alimentado com sementes de girassol. O Prota fica puto com isso e tenta substituir o bicho, mas o sistema diz que só é possível sortear uma espécie de invocação por dia. E os outros bichos ficam irritados com o Lloyd, mas ele diz que precisa de alguém grande para o trabalho e o hipopótamo é pequeno demais para isso. Mas pergunta se o recém-invocado tem outra habilidade. O sistema diz que ele consegue engolir muita água com apenas um gole e começa a beber. No início, não parece grande coisa, mas ele fica maior à medida que bebe, até ter mais de 10 metros de altura, secando quase toda a água do lago. O Pra fica chocado, porque isso significa que eles podem drenar toda a água em apenas alguns dias. Olha a cara que os dois vizinhos fizeram, meio incrédulo. O Prota pergunta ao sistema se a seleção de espécie é mesmo aleatória, porque as habilidades que ele precisa saem como se fosse mágica. O sistema diz que talvez o Pra tenha sorte em invocações aleatórias. Corta para o dia seguinte, os trabalhadores ficam pasmos ao verem o hipopótamo. Vou lhe chamar de Hipo. E o Hipo vai remover toda a água do pântano. E então, o rio ficará picando de novo e vai repetir o processo. E os trabalhadores removerão as raízes das ervas e os restos de plantas. O Javier vai furar o solo com a explosão de mana e colocarão alguns bambus, enquanto o hamster compacta a terra. Ao todo foram 10 dias trabalhando nisso e agora eles têm um setor concluído. O Xavier para todo suado e com o corpo todo malhado e percebe que a terra abandonada está realmente virando uma terra de cultivo. Se pergunta desde quando é que ele começou a trabalhar na construção de forma tão natural e já nem sabe mais o seu dever. O Prota chega e lhe diz para plantar as sementes, mas o Javier diz que é um cavaleiro. E o Prota fala que é para acabar com as pragas, então ele deve proteger a propriedade. E como resultado, ele foi convencido, pensa consigo mesmo que precisa recusar na próxima vez. O barão chega e diz que isso só deve ser um milagre, pois o pântano está virando uma área de cultivo. E com isso, o sistema diz ao Prota que ele ganhou 1281 RP. Corta para as plantas,
O Javier está regando elas e o Prota diz que tudo estará terminado assim que instalarem uma roda de água, algo para remover a água quando chover, senão o pântano ficará inundado. E diz que os seus engenheiros devem chegar daqui a pouco. Mas alguém inesperado chega. É o Visconde Lacuna. Ele fica ao norte do pântano. Um servo do Visconde pergunta quem é o responsável pela construção e se eles não sabem que essa terra pertence ao Visconde Lacuna e é para eles deixarem esse lugar. Esse pântano não é visitado por nenhuma pessoa há centenas de anos e é uma das terras administradas pelo Visconde Lacuna. A Zona Sul é a terra dos Fronteira, mas obviamente o Visconde veio reclamar os direitos sobre a terra do completo. Nada, ele planejava tomar essa terra fértil sem nenhum esforço desde o início. E o Prota pensa consigo mesmo que ele pode reclamar os direitos, até porque a parte norte do pântano não é propriedade do Visconde. Mas vocês já conhecem o Prota. Ele pergunta se invadiu a terra do Visconde sem permissão e um dos seus servos responde, mas o Prota manda ele calar a boca, pois essa é uma conversa entre nobres. E o cara fica puto da vida, até os trabalhadores param para ouvir o Prota. Ele se apresenta ao Visconde, mas ele diz que não quer falar com o Lloyd sim com seu pai. E o Prota mantém a calma como sempre. O Visconde lhe pergunta se não escutou e Lloyd diz que escutou o som de uma mosca de esterco em alguma parte. O quê? Uma mosca de esterco? Onde? Cadê ele? Nisso o servo avisa ao Visconde, ele está falando do senhor Visconde. Como é? O Prota cita algumas leis, como a Lei nº 321, Lei Especial sobre a Lavoura de Terreno Baldio, artigo 1, Lavoura de terreno baldio que foi abandonado por muito tempo. Ele continua citando várias leis, enquanto ignora o Visconde e diz que a terra abandonada sem atenção por 100 anos ou mais pode ser considerada como propriedade do desenvolvedor que cultivou a terra, se ele produzir pelo menos uma colheita. Como diz a lei. O Javier fica em choque, pois se lembra que o Prota lhe mandou plantar sementes para se livrar das pragas e pelo que parece a praga é o Visconde Lacuna. O Lloyd pega a primeira colheita do pântano e entrega ao Visconde para levar como presente, manda ele sair do seu território. O Visconde fica puto da vida e aqui aprendemos que é importante entender sobre lei. O Javier pergunta se o Prota recebeu uma profecia que essas pessoas estavam ouvindo e o Prota diz que não é a primeira vez que lida com esse tipo de gente, são lixos tentando se aproveitar dos esforços de outras pessoas e ele venceu porque conhece a lei. Então estude sobre a lei ou apenas leia, é um livro de romance. Vai para um isekai desse romance, todos festejam pelo Prota proteger a terra deles e com uma cara medonha. Ele pergunta se mandou alguém torcer por ele e manda eles voltarem ao trabalho. Pessoal, caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam no canal e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal, principalmente agora no começo. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.